Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estatística Sem Fronteiras, e no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre o pacote ggplot 2. Então nessa introdução eu vou dar algumas informações do pacote. Bom, é um pacote de visualização de dados, ou seja, para melhorar essa visualização, para obtermos gráficos mais harmônicos, mais bonitos visualmente falando. Ele foi criado por Hadley Wickham em 2005 e ele se baseou neste livro The Grammar of Graphics, do Wilkinson, de 1999. Bom, a ideia do ggplot2 são fazer camadas, ou seja, em cada camada você coloca uma informação desse gráfico. Por isso que aí está escrito que os gráficos são feitos seguindo a ideia de camadas, mas isso ficará melhor quando nós formos para a prática. Bom, 3 camadas são obrigatórias. A camada data, que se refere aos dados propriamente dito, você informar em quais dados você está trabalhando. O aesthetics, que se refere ao mapeamento dos dados e também algumas partes estéticas também você pode pôr a cor ali no aesthetics se você quiser. E o geometries, que nada mais é que a forma de visualização, é a escolha do gráfico que você vai fazer, o tipo do gráfico que você quer. E também tem essas 4 camadas adicionais. Elas são opcionais, mas dependendo do que você desejar para o seu trabalho, elas são extremamente úteis. Tem o facets, que serve para a divisão de múltiplas janelas no R. O statistics, que se refere à transformação estatística, se você quiser ver a densidade da distribuição, ou outras formas de estatísticas também de transformações, que será dado como exemplo. O coordinated, que são as coordenadas, e o theme, que serve como tema, tipo um plano de fundo para o seu gráfico. Certo? O ggplot2 tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens: com menos códigos, você consegue uma visualização mais bonita e mais apresentável, vamos dizer assim, para um relatório, para alguma entrega de trabalho na faculdade ou no próprio serviço. E isso você consegue com menos código, então é uma vantagem. É mais explícito, você consegue entender melhor aquele código também. E também os gráficos são objetivos, o que ajuda na criação de ideias. Rapidamente você consegue fazer um gráfico com seus dados e tirar algumas ideias de onde você pode seguir com aquele trabalho. O pessoal chama isso de insights também. E as desvantagens: os códigos do ggplot2 são mais complexos em relação aos alguns gráficos que o R tem por padrão, por exemplo, o Bloxplot ou o Wish. Eles são mais fáceis de fazer, porém, como a gente falou lá em cima, com o ggplot2 você consegue um resultado melhor, então vale a pena gastar mais um pouquinho de tempo para aprender o ggplot2. E também ele gasta-se um tempo maior para a elaboração dos gráficos criados, não é tão instantâneo como os padrões do R, que você digita e rapidamente aparece. Mas é pouca coisa, são segundos, nem isso às vezes, então é um pacote que realmente compensa para você entregar um trabalho bem melhor. Então é isso, então vamos lá para o R, para a gente começar a ver a cara do ggplot. Antes de entrarmos no RStudios, propriamente dito, eu gostaria de mostrar para vocês que se vocês colocarem folha resumo ggplot2 no Google, clicando nesse primeiro link do RStudio, ele vai abrir para vocês uma folha resumo, como a gente pesquisou, do ggplot2. Então é muito bom a folha de referência. Ele fala da G11, ele fala o básico que tem que ter, das variáveis, das escalas, do stats, que é a estatística, que a gente comentou, dos facets, os coordinated, e é bom que está em português os títulos, então ajuda bastante. Os temas, ó, como a gente tinha falado. Então fiquem tranquilos que a gente vai tentar abordar a maioria desses tópicos durante esses vídeos e aprender um pouco mais sobre o ggplot2. Então agora sim, vamos para o RStudio. Se você ainda não tem instalado o pacote ggplot, você consegue instalar digitando esse código
mas como eu já tenho instalado, eu só preciso carregar a biblioteca, certo? Então, como eu falei, qual é o básico, o essencial do ggplot? Você precisa digitar o ggplot, abrir os parênteses, escrever os seus dados, né? Vírgula, o AES, que seria a parte do aesthetics, colocar sua x preditora ou a variável dependente, e a y, que seria a variável resposta ou a variável dependente. Sempre quando você for para uma próxima camada no ggplot, você precisa colocar esse sinal de mais para adicionar uma próxima camada. E o G1, que é o tipo de gráficos, né? Nesse exemplo é um gráfico de pontos, certo? Mas iremos ver outras G1s também durante os vídeos a seguir. E também naquela folha resumo vocês poderão encontrar todas as G1s possíveis. Então agora aqui um exemplo com as camadas adicionais, né? Um exemplo hipotético, se eu pôr para rodar não vai rodar. Até aqui a gente viu que é o básico. Aqui seria a parte do Statistics, que seria a suavização, né? Smooth, a suavização. As coordenadas polares, o tema, né? Que seria o plano de fundo. E o facet, que seriam as facetas ou as divisões de janelas. Agora um exemplo que eu vou fazer com vocês, os dados eles já se encontram no R, tá? Então é só você digitar, não precisa trazer de um diretório, ele já está no próprio R. Sempre quando eu trago os dados, eu gosto de ver o nome para a gente ter certeza do que a gente está trabalhando. Então aqui temos os nomes, MPG, que seria o gasto do carro, né? Cilindradas, potência e assim por diante. E aí a gente põe o ggplot, né, os dados. Se você quiser por data, também vai rodar igualmente. O aesthetics, qual vai ser a nossa variável preditora? É o MPG, que é milhas por galão, ou seja, quanto que um galão do carro faz em milhas. Só para vocês terem informação, uma milha é igual a 1,6 km, ok? E a variável resposta é potência, certo? E a gente vai fazer um gráfico de pontos. Então vamos lá. Aqui ó, já sai o nosso gráfico, beleza? Se você quiser aumentar, só clicar em zoom, ele vai abrir uma outra página para vocês ver o gráfico inteiro, certo? Agora, como eu falei, a vantagem do ggplot é que você pode melhorar a visualização do seu gráfico facilmente, colocando as informações que você deseja, certo? Então, primeiro, vamos adicionar a cor. Então, você coloca igualmente, só que em color, aqui no GeoPoint, você escreve o color e a cor que você quer. Aqui nós vamos fazer convert. E aí, como vocês podem ver, os pontos que antes eram preto, agora viram verdes. Se você quiser azul, por exemplo, é só você vir aqui e digitar blue. Que aí os pontos irão para a cor que você deseja. Agora, se você quiser saber os nomes das cores disponíveis, é só você digitar colors, abrir e fechar parênteses, que vai aparecer todos os nomes de cores disponíveis. Certo? Não vou focar nisso porque no ggplot 2 a gente costuma trabalhar com Color Brewer. E por último, para a gente adicionar títulos no nosso gráfico. Nós colocamos até agora, né, a cor, e aí, novamente, como eu falei, uma próxima camada a gente põe o sinal de mais, e labs. E aí, com o título vai ser o título do gráfico, o x vai ser o nome, né, da variável x que a gente vai dar, e em y o nome da variável y, certo? Então vamos ver como fica. Vamos dar um zoom para ver melhor. E aqui, ó, ele adiciona o título, a variável y e a variável x, certo? Pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de comentar
é que o ggplot ele só aceita os dados que estiverem dentro de um data frame. Então, se os seus dados for um vetor ou uma matriz, ele não vai aceitar. Você vai ter que transformar isso para data frame, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, a introdução do ggplot2. A gente vai evoluir nos próximos vídeos. E espero que vocês tenham gostado e aprendido com a gente. Peço que vocês curtem, comentem e compartilhem esse vídeo para ajudar o canal, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.